galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Martins e hoje, na nossa aula, trabalharemos o conteúdo de função afim e de função quadrática. Eu estou trazendo 4 questões sobre esses dois conteúdos, certo? Então, a nossa aula de hoje ela foi preparada especialmente para os meus alunos da Escola Estadual Manuel de Matos, lá de Santana do Mundaú, Alagoas. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, dadas pelas equações QO igual a menos 20 mais 4P e QD igual a 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO é igual e QD se igualam. Para essa situação, qual é o valor do preço de equilíbrio? Então, vamos lá. Veja, essa questão aqui, na minha primeira graduação, caía muito. Então, esse tipo de questão, eu que sou formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? Então, lá os professores de introdução à economia mostravam muito isso. Então, quando eu tenho uma quantidade ofertada e uma quantidade demandada para eu saber o preço de equilíbrio, nada mais é do que eu igualar essas quantidades. Então, eu vou ter que igualar aqui primeiro a quantidade de oferta e a quantidade da demanda. Eu sei que a quantidade de oferta é menos 20 mais 4P. E a quantidade de demanda é 46 menos 2P. O que é que eu faço aqui? Aqui eu tenho igualdade, certo? Eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau. Vou passar letras para o primeiro membro e os números para o segundo membro. Então, eu vou deixar aqui o 4P. É menos 2P, vou trocar de lado, vai ficar mais 2P. Ok? Vou deixar o 46 que já está no segundo membro, 46. E vou pegar o menos 20, trocar de lado e vai ficar mais 20. E agora eu vou resolver normalmente. Então, 4P mais 2P dá 6P. 46 mais 20 dá 66. Então, simplesmente, eu vou passar aqui o 6 dividindo 66. Então, P vai ser igual a 11. Então, isso significa dizer que quem é o preço de equilíbrio? 11. Então, deixa eu evidenciar aqui. Vou marcar de outra cor aqui, deixa de outra cor. Então, quem seria o preço de equilíbrio? 11. Então, vocês vão aqui, ó, e marca a alternativa B. Então, veja que é uma questão bastante simples. Ela não tem dor de cabeça, certo? Então, só uma substituição e você consegue fazer fácil, fácil. Beleza? Isso daí a gente pode trabalhar como sendo uma função no primeiro grau, né? Que tem uma igualdade entre duas funções, certo? A depender do preço, eu vou ter minha quantidade de oferta, quantidade de demanda. Então, vamos lá para a segunda questão. Essa segunda questão, ela diz o seguinte: a raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães no ano de 2003, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores da cobertura dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja estimá-los. Para tal, levou-se
em consideração que a variação na cobertura da vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura no ano de 2014? Então eu quero saber aqui, ó, pessoal, qual foi a cobertura no ano de 2014. Então vou botar uma interrogação aqui. Como ele fala, pessoal, que se deu de forma linear, então vocês estão observando que há uma caída, digamos assim, né, nessa porcentagem. Tá vendo uma diminuição. Então de 67 foi para 59. Então, vou passar aqui para a próxima página. Se em 2013 o valor era de 67%, e em 2015 o valor era apenas de 59%, eu posso observar que de um ano, certo, para o outro, nesse caso aqui, deixa eu dar uma cor mais forte. De 2013 até 2015, houve uma diminuição de 8%. Então, como se diz que é uma variação linear, certo? Eu quero saber qual foi a porcentagem no ano de 2014. Então, eu vou observar que aqui eu vou ter quantos períodos de tempo? 2. Um que vai de 2013 até 2014 e outro que vai de 2014 até 2015. Então, eu observo que houve 2 períodos de tempo. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir justamente por 2, eu vou observar que houve uma redução de 4% para cada período. Então, eu posso observar que se eu tinha 67%, então de 2013 para 2014 diminuiu 4%. Então, ele foi para 63%. E para verificar se está certo, de 2014 para 2015 tem que diminuir 4%. Então, 63 menos 4, 59. Então, a porcentagem aqui seria de 63%. Bem simples. Ô professor, poderia ter outro método para eu fazer? Poderia, pessoal. Vou botar de outra coisinha assim. Eu poderia calcular como se fosse média. Imagine se eu somasse 67, que foi a porcentagem justamente do ano de 2013, mais 59, que foi a porcentagem de 2015. E eu dividisse por 2, certo? Então, somando aqui, daria 126, dividido por 2, eu encontraria justamente 63. No caso, 63%, né? Isso é em porcentagem, tá bom? Eu não coloquei ali, mas dá para vocês entenderem. Então, eu poderia encontrar dessas duas formas. Então, algo bastante simples. Beleza? O pessoal pode até pensar que é cálculo de porcentagem, mas não é. Então, vamos lá para a próxima questão. Eita, essa questão aí é um pouquinho complicada. Então, a pessoa tem que ter uma ideia justamente de parábola. Então, quando eu estou aqui no meu terceiro ano do ensino médio, digamos assim, eu vou estudar de uma forma mais ampla justamente a parábola. Então, eu vou observar o seguinte nessa questão. E a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1, aqui, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí, qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Então, veja. Eu vou observar o seguinte, ele quer altura. No caso aqui seria a altura máxima, né? Esse H, não.
Deixa eu partir aqui para a próxima página. Bora observar aqui, eu vou desenhar um pequeno gráfico. Só mudar a cor aqui. Bora observar que isso daqui é o plano, ok? E aqui eu tenho justamente a minha parábola. Eita, que ela não ficou bem, mas dá para vocês entenderem, não é isso? Como ele quer altura máxima, eu poderia imaginar aqui que eu estou trabalhando com o plano cartesiano, ó. Beleza? Eixo X, o eixo Y. Beleza? Quando eu faço isso, pessoal, eu vou encontrar que esse ponto aqui, ó, o desenho não está perfeito aqui, mas esse ponto seria justamente aquela altura que eu estou trabalhando aqui, ó. E ao observar isso, se eu colocar aqui, dividindo justamente essa minha parábola em duas partes, eu vou ter uma parábola simétrica, não é isso? Então aqui é 0, aqui é a distância de mais 5 até esse ponto, certo? Até aqui. E aqui seria menos 5. Seria uma das formas melhores de eu representar, né? E eu vou observar o seguinte. Aqui eu tenho uma distância de 4 metros que produz uma altura de 3 metros. Então eu poderia ter aqui 4. Produziria uma altura de 3 metros. Então aqui eu posso ter dois pontos, ó, certo? Aqui eu poderia ter um ponto A, que é um ponto que eu já sei. E aqui eu poderia ter um ponto B. Então esse ponto A seria 5 de x, 0 de y. E esse ponto B seria 4 de x, 3 de y. Beleza até aqui? Pessoal, outra coisa aqui. Eu vou observar que justamente na parábola, o ponto que toca o eixo das ordenadas é quem? O H. Então, eu posso dizer que se minha função ela for igual a zero, todo mundo sabe que, vou colocar aqui, quando eu estou trabalhando com a função do segundo grau, já que aqui eu estou trabalhando com a parábola, né? Ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui eu não sei nem os valores de A, nem o de B, nem o de C. Nem sei se tem o de B e o de C, digamos assim, né? O de A eu sei porque é uma parábola. O de C eu não sei o valor. Como ele toca no eixo das ordenadas em H, se eu substituir o x por zero, ó, eu não vou ter essa parte. Não vou ter essa parte aqui, ó, que vai anular. Não vou ter essa parte. Só vai sobrar apenas quem para mim, pessoal? O C. Então, só vai sobrar o C. Como o C é aquele ponto que toca justamente, é a coordenada que toca justamente no eixo das ordenadas, o C para mim, ele vai ter a medida de quem? De H. Então, C vai ser igual a H. Outro fato, como aqui eu estou trabalhando com a parábola simétrica, se ela é simétrica, certo? O valor de B é nulo, é zero. Porque há variação igual aqui, ó, tanto desse lado como para esse, certo? Então, se eu for colocar aqui, ó, na minha fórmula da função do segundo grau, certo? Eu não sei quem é o valor de A. Eu sei que o valor de B é zero, então ele não entra. E eu sei que o valor de C é quem? Ele é o mesmo que H. Então eu vou trabalhar agora, pessoal, com essa formulazinha aqui. Eu só estou apenas variando a minha função no primeiro grau.
Aí vocês vão observar o quê? Quantos pontos você tem? 2 pontos. Então, vocês simplesmente vão substituir aqui esses 2 pontos. Vamos lá. Primeiro eu vou substituir esse ponto aqui, ó. Quem é o valor de x? 5. Então, vai ficar a, ok, vezes 5 ao quadrado. Vocês sabem que é o valor de h? Não. Então, mais h igual ao valor de y, que é 0. Depois eu vou substituir por esse ponto. A ordem aqui não vai importar, não. Eu poderia começar por qualquer um dos dois. Quem é o valor de a? 4. Vai ficar a vezes 4 ao quadrado mais h, que eu não sei quem é o valor de h, igual ao valor de y, que é o valor de y, 3. F de x vocês sabem que é igual a y, né? Vou colocar aqui. Resolvendo os quadrados, 5 ao quadrado dá 25. Aqui eu vou ter 25a mais h igual a 0. Esse h está aparecendo 4. E aqui, 4 ao quadrado, 16. Então, eu vou ter 16a mais h igual a 3. Simplesmente, pessoal, aqui eu estou trabalhando com um sistema de equações do primeiro grau. Eu vou ter que eliminar uma das incógnitas. Então, a forma mais fácil é eliminar o h, porque está mais h e mais h. Então, é só pegar uma dessas equações e multiplicar por menos 1. Só, vou escolher a segunda, certo? Então, vamos lá. Então, repita a primeira. 25a mais h igual a 0. E agora eu só vou trocar o sinal da segunda. Então, vai ficar menos 16a menos h igual a menos 3. Resolvendo aqui, ó. Eu gosto de bem colorido aqui. Mais h com menos h corta. 25 menos 16 dá 9. Então vai ficar 9a. 0 menos 3 dá menos 3. Então a vai ser igual a menos 3 sobre 9. Aí é válido lembrar, né? Você aqui, você vai simplificar por 3 em cima, 3 embaixo, né? Denominador, numerador. Então, o valor de A vai ser igual a menos 1/3. Aí vocês vão pensar assim, eita, professor, acabou? Não, porque a questão, pessoal, ela não pede o valor de A, ela pede o valor de H. Aí, para vocês encontrarem o valor de H, o que é que vocês precisam fazer? Pegar qualquer uma dessas fórmulas e substituir o valor de A por menos 1/3. Tanto faz. Eu vou pegar a primeira, que é mais fácil, porque aqui é igual a 0. Aí eu vou ter aqui 25A mais H igual a 0. Aí quem é o valor de A? Menos 1/3. Eu vou botar aqui, ó. Menos 1/3. Aí, mais H igual a 0. Então aqui, quando multiplicar, 25 vezes menos 1/3 dá menos 25/3. Mais H igual a 0. Simplesmente só vou trocar o menos 25/3 de lado. Então, menos 25 troquei de lado vai ficar mais 25/3. Pronto. Já achei a altura máxima. Eu vi
anteriormente na questão que o valor já era dado em fração. Então, pronto, está correto. Vou olhar aqui, ó, 25 terços, letra D. É uma questão que aparentemente ela mostra ser complexa, mas na realidade ela não é, certo? Ela não é, é bastante simples. Espero que vocês tenham entendido, né? E por último, eu estou trabalhando aqui com a questão de número 4. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão Lx igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único empacotamento, obtendo o lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Pronto. Eu vou fazer aqui nessa parte mesmo. Ele quer saber, para obter o lucro máximo, lucro todo mundo sabe que é LX, né? Os pacotes devem conter uma quantidade de bonés, que é uma quantidade de bonés, pessoal. Quantidade de bonés é o quê? O X, onde X representa a quantidade de bonés. Então aqui eu poderia trabalhar o quê? Os vértices. Então eu poderia trabalhar ou o vértice Y ou o vértice X. Aí bora lá. Qual que eu vou trabalhar, professor? Primeiro de tudo, o que é que você quer saber? Se você quer saber o lucro máximo, o lucro você tem que encontrar através do YV, certo? Ponto mais alto. Mas se você quer descobrir qual é a quantidade de bonés máxima que você vai vender, digamos assim, para obter esse lucro máximo, qual é a quantidade de bonés que você tem que vender para obter o lucro máximo, você tem que trabalhar com XV, porque XV, o X ele representa a quantidade de bonés, então a gente vai trabalhar com XV. Então, se eu for observar aqui na fórmula, Lx igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, eu vou observar o seguinte. Vou mudar de cor aqui. A, coeficiente A, ele está acompanhado com x ao quadrado, então ele vale menos 1 aqui. O B é o coeficiente que está acompanhado do x, então é 12. E o C é aquele coeficiente que não está acompanhado de nenhuma letra, é o menos 20. Então, simplesmente, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Uma substituição. Então, XV é igual a menos B. Então, se B é 12 positiva, aqui vai ficar menos 12. Sobre 2 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? Menos 1. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, vai dar menos 12. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Pronto, aqui é uma divisão. Faz o jogo de sinais primeiro. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2, 6. Então, quem seria a quantidade de bonés que deveria ser vendida, que deveriam conter nesse pacote para que o lucro máximo, para que o lucro fosse máximo? 6 unidades. Pronto, simplesmente isso. Então, veja, são questões fáceis, são questões de Enem. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, se inscrevam no canal, que em próximos dias vamos ter mais novidades. Então, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.